Estamos aqui vendo o livro de Ageu. Alguém antes do acampamento tinha lido o livro de Ageu? Ó, cadê? Vamos ver. Quem já tinha lido o livro de Ageu antes do acampamento aqui? Aqui desse lado, quem? Olha lá, O livro de Ageu é bem pequeno, mas também é muito transformador e revelador da vontade de Deus para as nossas vidas. E eu não quero recapitular tudo o que foi falado, mas eu só quero trazer dois pontos principais para a minha mensagem. Quando Deus trouxe essa mensagem para Ageu, todo o povo estava concentrado em sua própria vida. Todo mundo entendeu isso, tá certo? Todo mundo entendeu que quando Deus falou, olha, Ageu, vai lá falar para o meu povo que eles estão construindo casas refinadas, mas estão deixando o meu templo abandonado. E eles ficaram 16 anos sem construir o templo. O templo ficou quietinho lá, parado. Quem já brincou em construção parada? De polícia e ladrão, sabe aqueles negocinho? De bereta, rapaz. Sabe aquelas casas abandonadas, aqueles lugares abandonados, é gostoso, é legal para brincar. Aquele lugar estava abandonado. E Deus trouxe essa mensagem para Ageu. Olha, vocês estão reconstruindo, vocês estão construindo casas refinadas, casas todas bonitas, casas com todos os requintes para vocês, mas a minha casa está abandonada. E o interessante que eu quero trazer para nós aqui é o seguinte: o povo começou a construir o templo, amém? O povo foi lá, começou a construir, então focaram em construir o templo, deixar o templo de Deus bonito novamente, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós aqui recebemos essa palavra. Cada um aqui recebeu uma mensagem do Espírito Santo até agora. Olha, foque nisso que você não estava focando em minha presença. Todo mundo aqui. Todo mundo recebeu algo do Senhor. Fala aqui. Sabe aquilo lá que você estava focando? Aquilo que você estava construindo para você mesmo? Fazendo de acordo com suas vontades? Você vai parar de fazer isso e vai fazer a minha obra. Você vai parar de fazer a vontade sua e vai fazer a minha vontade. Eu creio que todos nós aqui recebemos essa palavra. E foi o que o povo de Deus ali também começou a fazer. Então eles receberam essa palavra, essa profecia de Ageu e foram lá. Então beleza, vamos começar a reconstruir o templo. E isso durou, meus amigos, 3 meses. 3 meses isso durou. Como assim isso durou? Porque em 3 meses eles começaram a reconstruir, foram lá, receberam uma palavra de Deus, depois de 1 mês e pouco, receberam outra palavra de Deus. Quem já ouviu essa expressão? A glória da segunda casa, a glória do segundo templo será maior que da primeira. Quem lembra? Alguém já ouviu essa expressão? A glória da segunda casa será maior do que a primeira? Está em Ageu. Nesse momento, depois de 1 mês mais ou menos que eles estavam reconstruindo, o Senhor veio e trouxe essa palavra. Olha, não está tão bonito ainda, mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Foi a palavra que eles receberam. Mas, gente, olha só. Passou quantos meses que eu falei? 3. Passou 3 meses. Quantos meses? 3. Passou 3 meses. Deus precisou levantar Ageu de novo e trazer uma palavra. Novamente para o povo. E é o que a gente vai ler agora. É uma leitura um pouco extensiva. Mas eu creio que você está acordado, tá? Amém? Você está cansado do enduro, mas você está acordado, amém? Então vamos lá. Ageu 2, versículo 10. Vamos lá. 2:10. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Ah lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda
de suas vestes, e com elas tocarem em pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Deixa aí, eu vou só reformular a pergunta. Se alguém, porque antigamente tinha uma carne, a carne que era consagrada aos sacerdotes. Naquela época existiam sacrifícios, e os sacrifícios era você levar um animal, aquele animal era morto, ali era sacrificado, e aí uma parte que era desse animal era levado aos sacerdotes, e essa carne era consagrada aos sacerdotes, era uma carne pura, porque era consagrado. Daí Deus faz a pergunta assim, vocês estão me entendendo aí? Tá escuro aí, eu não estou vendo o rostinho de vocês, não vai dormir não, hein? Ó, quem está no escurinho aí, ó. Então, ó. Vocês não querem vir para o claro quem está no escuro aqui, não, ó? Vem para a luz aí, ó. Vocês querem ser? Vem para a luz. Então, Deus fez a seguinte pergunta. Se você pegar essa carne que é consagrada, e você leva essa carne, e você toca essa carne em algum objeto, você pega essa carne e você toca no violão, você pega essa carne e você toca no pedestal, você pega essa carne e toca em qualquer uma coisa, esse objeto vai se tornar santo? Vai se tornar puro? Não. Daí essa foi a pergunta, entenderam? Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, com elas tocarem pão, algo cozido e tarará, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Continua. Em seguida, Ageu perguntou, se alguém ficar impuro por tocar em cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Então, olha só reformular a pergunta novamente. Existia, naquela época, do povo de Deus, algumas leis. E uma das leis era que você não poderia tocar em cadáver, porque se você tocasse em cadáver, você se tornaria impuro. E daí você precisaria passar por um período de purificação, alguns dias ficando ali, fazendo algumas coisas, para se tornar puro novamente. É um processo que tinha, era um costume, era uma lei, era algo estabelecido pelo Senhor. Hoje não tem mais isso. Aleluia. O Senhor, Jesus, cumpriu toda a lei. A lei foi cumprida em Jesus. E nós estamos agora pela graça, não mais pela lei. Só que tinha essa questão de que se alguém tocasse alguma coisa impura, por exemplo, está falando aqui cadáver, você se tornaria impuro. Então, olha só. Se alguém ficar impuro por tocar em cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ou seja, se o sacerdote estivesse impuro, porque tocou num cadáver, e de repente esse sacerdote tocasse em algum objeto consagrado do templo, esse objeto consagrado do templo se tornaria impuro. Vocês entenderam aqui a questão? Se eu estiver complicando muito, você me fala, tá, meu irmão? Se eu estiver complicando muito, você me fala. Porque eu quero trazer uma lição muito importante para nós aqui. É muito mais fácil você ficar impuro do que puro. É muito mais fácil, pela sua vontade, pelo nosso dia a dia, você se contaminar com o pecado do que você se santificar. Fala se não é facinho, você sair daqui e de repente, na primeira hora, você já pecar. Não é verdade? Então, você se tornar, você ficar ali com o pecado, vamos dizer assim, se tornar impuro, é rapidinho. Mas para você se tornar puro, é muito. Existe o avançar, o nosso sacrifício, a nossa obediência. E o que nós estamos vendo aqui é que Deus faz uma pergunta para os sacerdotes. E daí Deus quer trazer uma lição com tudo isso. Pode seguir.
Então Ageu replicou: declara o Senhor, assim é este povo e esta nação diante de mim. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Pode seguir. Agora prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocassem pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então, para aqui. O que eu quero trazer aqui para nós é: passou 3 meses, passaram-se 3 meses, e eles estavam reconstruindo o templo, e nesse momento que estavam reconstruindo o templo, eles estavam indo lá oferecer sacrifícios ao Senhor, fazer culto ao Senhor ali no templo. E de repente, nesses 3 meses, aquilo que eles estavam oferecendo ao Senhor se tornou impuro. E é o que eu quero trazer de aplicação para nós. Passou 3 meses desse acampamento. Você não vai perder a bênção que você recebeu aqui. Passou 3 meses, você não vai ficar brincando com o pecado. A gente vai ser constante. 3 meses não vai ser nada. Quem estava aqui no acampamento passado? Levanta a mão. Fala sério. Não é uma tendência. Passou 3 meses, a gente nem lembra o que sentiu no acampamento? Fala aí. Fala se não é verdade. Passou 3 meses do acampamento passado, você estava vivendo, ou não, mas pode ser que você estava vivendo na mesma rotina, nos mesmos hábitos ruins que você foi ministrado no acampamento passado. Pode ser. Agora, eu quero declarar para nós, em nome de Jesus, você pode receber essa palavra que eu vou receber? Que eu vou declarar para nós? Pode passar 1 ano, não é 3 meses. Nós vamos continuar com a bênção que recebemos aqui, em nome de Jesus. Pode passar 1 ano, 3 meses não é nada. Pode vir 3 meses, 4 meses, 5 meses, o que for. Nós vamos continuar firmes nessa experiência com o Espírito Santo que estamos tendo aqui. Todos nós recebemos algo do Espírito. Eu tenho certeza, eu tenho essa convicção no meu coração aqui. Todos nós, cada um de nós que está aqui nesse acampamento, nesses dias, recebeu uma porção. Nós não vamos perder essa porção. Nós não vamos nos contaminar com as coisas impuras. Vai ser fácil você ficar em santidade, porque você está com o Espírito Santo. Você está com o Espírito Santo. Naquela época, gente, realmente era complicado. Eram as coisas, era muita regra, era muita coisa. Mas hoje nós temos o Espírito que fala tudo para você. Se você vai entrar em qualquer lugar no Instagram, o Espírito Santo fala com você. Só que o que acontece? A gente não dá ouvido. A gente, eu vou, não tem problema eu entrar para ver essa menina, para ver esse menino aqui, não. E daí é uma semente que entra. E daí nisso, cada coisinha que você vai concedendo, aí o pecado entra. Então vamos lá. Deixa eu beber uma água. Você é um menino que recebeu uma porção do Senhor nesse retiro? Você já recebeu uma porção do Senhor? Já. Você sabe certinho o que é para você ficar fazendo, certo? Para você ser aquilo que você vai conduzir nesse ano. Você sabe já, não sabe? Mais ou menos. Mas você recebeu uma porção te dando uma direção, não foi? Foi. Essa direção é o que você tem que fazer. Caminhar nessa direção. Então, Lucas está aqui. Recebeu uma porção. É fácil. É fácil. Você não está com água? Você não está com sede? Olha aqui, ó. Você não quer beber essa água aqui, não? Você não está com sede? Mas Deus falou para você não beber essa água? Não sei. Deus falou para você não beber? Não.
Então, se Deus não falou nada, por que você não bebe essa água? Eita, aí. Vocês viram o que ele fez? Faz de novo, só para o pessoal daqui ver. Ele pegou para ver. Pegou para ver. Mas, Lu, isso que você fez é o que a gente faz, infelizmente. O que eu quero trazer aqui? Quando a gente está lá na rede social, o Espírito, você nunca ouviu Deus falar assim, olha, não entra nesse lugar para ver essa menina aí. Não entra para ver esse menino. Você nunca ouviu o Espírito Santo ser claro com você. Mas existe um princípio aqui dentro, no nosso coração, que a gente sabe o que deve fazer ou não. E a gente acaba concedendo algumas coisas só porque, eu não ouvi nada, eu não sei se é mesmo, se não é. Só uma entradinha, só uma conversadinha no WhatsApp com aquela menina, com aquele menino. É só uma notinha, é só sabe? Aquela concessão, é só uma olhada. Vira e mexe, a gente faz concessões com coisas impuras. Mas em nome de Jesus, a direção que Deus te deu, você vai seguir firme, convicto. E tudo aquilo que aparecer de proposta para você, por mais que Deus não foi tão claro assim, mas se na tua convicção, na palavra do Senhor, fala para você seguir o princípio, você vai seguir. Você não vai conceder, você não vai brincar com as coisas impuras. Amém? Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Então, Deus abençoe. Um aplauso aqui para o... Gente, é isso que eu quero trazer. Para que nós, ao sair daqui, nós vamos permanecer nessa presença, permanecer nesse ambiente de glória, permanecer nessa comunhão com o Espírito, para mais de 3 meses. Amém? Para que o ano que vem, quando a gente fizer um outro acampamento, você vai chegar aqui transbordando da glória. Você não vai precisar mais ficar aqui chorando de arrependimento. Você vai chorar de alegria, porque você vai transbordar na presença, na vida das outras pessoas. Infelizmente, a gente passa muito mais tempo chorando de arrependimento do que chorando de alegria ao ver Deus usando as nossas vidas. E é isso que eu quero declarar para nós. 3 meses não vai ser nada. 3 meses não vai ser nada. Nós vamos viver algo sublime na presença do Senhor, em nome de Jesus. E para finalizar, eu quero falar algo que eu tive uma impressão no meu espírito ontem. Eu quero orar sobre medo. Muitas vezes, o Espírito Santo fala, ministra, traz as direções, mas nós temos medo de viver a vontade de Deus. Por que medo? Porque o medo da nossa morte é o medo da nossa vontade de morrer. Você acha que a sua alma quer que você obedeça ao Senhor? Não. Então o que ele vai gerar? Vai gerar medo. Quer ver um exemplo do medo que você pode sentir ao viver uma vida no Espírito Santo? Por exemplo, vai vir seta de medo. Você vai perder a amizade dela. Você vai perder a amizade dele se você não fizer isso que eles estão falando para você fazer. Vai vir o medo de você ficar sozinho. Se você não conversar essas coisas que eles estão conversando, eles vão te excluir. Se você não ficar conversando essas coisas, essas besteirinhas, eles não vão querer mais conversar com você. Vai vir setas de medo.
Olha só, se você não ficar paquerando, você vai ficar sozinho. Se você não ficar paquerando, se você não ficar lá, você tem que ter alguma coisinha, senão você vai ficar sozinho. E daí vem um medo de ficar sozinho. São tantos medos que o inimigo coloca no nosso coração. Você não vai mais conseguir viver do jeito que você vive. Você não pode, se você viver com o Espírito Santo, você não vai mais poder fazer aquilo, você não vai mais poder ser assim, você não vai poder mais usar essa roupa que você gosta tanto. Olha essa roupa que você gosta tanto. E vai gerar tanto medo, e daí a gente acaba concedendo. Mas que em nome de Jesus, o medo não tenha espaço. E para que o medo não tenha espaço, o amor tem que tomar o seu coração. O amor do Senhor tem que tomar o seu coração. E é para isso que eu quero orar nesse momento. Eu quero orar para que nenhuma seta de medo. Eu dei alguns exemplos, mas você pode ter o medo que for. O Espírito Santo agora eu quero que, em nome de Jesus, traga ao seu coração de forma clara qual que é o medo que o inimigo já está colocando no seu coração aí. Qual que é o medo que o Espírito Santo vai lançar fora, que o amor do Senhor vai lançar fora, nesse momento. Então eu já quero pedir para você começar a fazer essa oração. Ora aí. Espírito Santo, revela qual que é o medo que está querendo tomar meu coração. Qual que é o medo que está querendo tomar meu coração aqui para eu não viver a tua vontade? Qual que é o medo que está tomando meu coração aqui para que eu não viva a tua presença, a tua vontade? Viver com o Espírito Santo, negando o meu eu, negando o meu jeito de viver. Qual é o medo? É não ser aceito, é o medo de não ser aceito pelas pessoas. É o medo da solidão. É o medo de não se sentir amado. É o medo de você não se sentir alguém. Às vezes você desobedece só para você, numa autoafirmação. Você desobedece os seus pais só por uma autoafirmação. É um medo de você. Eu não vou. Quem que eu vou ser se eu ficar obedecendo os meus pais? Eu vou ser um careta, eu vou ser uma pessoa aí que não tem opinião, igual o mundo fala. Eu vou ser uma pessoa que não tem opinião própria. Porque eu obedeço os meus pais. Porque meu pai falou para eu fazer, minha mãe falou para eu fazer. O medo. Senhor, em nome de Jesus, tenha liberdade agora, Espírito Santo, no nosso meio. Tenha liberdade no nosso meio agora. Eu peço, Espírito Santo de Deus, faça emergir agora. Traga à tona. Senhor, tira o que está escondido. Tira o medo que está escondido aqui no coração de cada um. O que está escondido no coração de cada um aqui. Em nome de Jesus, Espírito Santo, traga luz às trevas agora. Qual é o medo lançado no coração de cada pessoa aqui neste lugar? Qual é o medo lançado no coração de cada um? Seja o do mais jovem ao mais experiente. Qual é o medo? Para nós adultos, muitas vezes é o medo de não viver o nosso jeito. Porque viver o jeito do nosso Senhor é difícil, é sacrificioso. Não é fácil você ficar jejuando na hora que o Espírito Santo quer. Você quer jejuar na hora que você quer. Eu sei. Você quer acordar para orar a hora que você quer. Então, nós que somos mais aqui experientes, temos o medo, sabe do quê? De não viver o nosso jeito.
Viver do jeito do Espírito Santo traz medo, porque a gente perde o controle. A gente perde o controle. Isso dá medo. Ah, Senhor, traz à tona todo medo aqui neste lugar. Traz à tona todo medo e insegurança aqui neste lugar, em nome de Jesus. O que cada um foi atacado na sua mente aqui. Qual é o medo que nós fomos atacados aqui neste lugar, nesses dias já. Ou os medos que estão aqui há muitos tempos, há muitos anos. Quais são os medos que estão aqui acumulados há tanto tempo? Em nome de Jesus, traga à tona agora. Destampe, Senhor. Tira como se fosse uma coberta, como se fosse um esconderijo. Destampa, revela quais são os medos. E em nome de Jesus, Espírito Santo, enche com o teu amor agora. Venha e traga uma palavra de consolo, traga uma palavra de coragem na nossa vida, para que possamos entender e viver de uma maneira sem medo, mas corajosos no Senhor, em viver a tua vontade, corajosos no Senhor em viver o teu jeito de viver. Em nome de Jesus, Senhor.